Você já carregou um peso tão grande de culpa que parecia que nunca ia se livrar? Como se um erro seu tivesse definido quem você é e não houvesse volta? Eu sei exatamente como é. Durante anos, vivi preso à vergonha de escolhas que fiz. Eu magoei pessoas que amava, tomei decisões impulsivas que custaram caro, um relacionamento destruído, amizades perdidas e a sensação constante de que eu não era bom o suficiente para Deus. Cada noite, deitado na cama, eu ouvia aquela voz na minha cabeça: você estragou tudo. Como Deus pode te querer assim? Uma noite, com o quarto escuro e o peso da culpa me sufocando, peguei minha Bíblia quase por desespero. Abri em Gênesis 3, onde Eva come o fruto proibido, e tudo desmorona. Eu li sobre a queda, sobre o erro dela que mudou o mundo, e pensei: sou como Eva. Um erro e agora estou fora do plano de Deus. Mas então, vi Gênesis 3,15, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a serpente. Era como uma faísca de esperança, mas eu não entendia como isso se aplicava a mim. Depois pulei para João 20, 11 e 18, onde Maria Madalena, uma mulher marcada por seu passado, encontra Jesus ressuscitado. Ela, que todos julgavam, foi a primeira a vê-lo. Por quê? Eu me sentia tão pequeno. Na igreja eu via pessoas que pareciam ter tudo resolvido, com uma fé inabalável. Eu me sentia um impostor, carregando minha culpa como uma mochila pesada. Eu orava, pedia perdão, mas a vergonha não ia embora. Deus, como posso ser amado depois de tudo o que fiz? Eu queria acreditar que havia esperança para mim, mas parecia que a graça era para outros, não para alguém que falhou tanto. Mas naquela noite, uma pergunta ficou na minha cabeça. E se Eva e Maria Madalena tivessem um segredo sobre a graça de Deus que eu ainda não entendia? E se suas histórias, cheias de erros e redenção, fossem um mapa para minha própria liberdade? Eu não tinha respostas, mas aquela faísca de curiosidade me fez segurar a Bíblia com mais força, esperando que Deus me mostrasse algo que pudesse mudar minha fé. Eu não queria ficar preso na culpa, então decidi lutar por respostas. Achei que se me esforçasse mais, poderia me livrar daquele peso. Comecei a tentar consertar meus erros. Pedi desculpas a pessoas que magoei, tentei reconstruir amizades, até me envolvi mais na igreja, ajudando em tudo que podia. Eu pensava que, se provasse que estava arrependido, Deus me aceitaria de novo. Mas quanto mais eu tentava, mais exausto ficava. As pessoas perdoavam, mas eu não conseguia perdoar a mim mesmo. A vergonha ainda estava lá, como uma sombra que não saía. Na minha fé, mergulhei na Bíblia, buscando entender como Deus lida com pessoas que falham. Li Gênesis 3 sobre Eva, que caiu na tentação e trouxe a maldição. Mas também li que Deus prometeu redenção, mesmo depois do erro dela. Depois, estudei João 20, 11 e 18, onde Maria Madalena, uma mulher com um passado marcado, foi escolhida por Jesus para ser a primeira testemunha da ressurreição. Eu tentava conectar as histórias delas à minha vida, mas parecia que a graça era para elas, não para mim. Eu repetia: se Deus perdoou Eva e Maria Madalena, por que eu ainda me sinto tão indigno? Eu ia aos cultos, anotava os sermões, orava com fervor. Um pastor falou sobre Maria Madalena, dizendo que ela foi transformada pelo amor de Jesus, não pelos próprios méritos. Eu queria acreditar, mas minha culpa gritava mais alto. Tentei jejuar, participar de grupos de oração, ser o cristão perfeito. Mas cada vez que eu falhava de novo, uma palavra errada, um momento de raiva, a vergonha voltava. Era como estar perdido num deserto, com a areia queimando meus pés, sem ver um oásis. Chegou uma noite em que eu não aguentava mais. Depois de mais uma tentativa frustrada de me sentir bom o suficiente, sentei na minha sala, com a Bíblia fechada ao meu lado. Eu estava cansado de correr atrás do perdão, de tentar provar meu valor. Só consegui dizer: Deus, eu não sei como me livrar dessa culpa. Se você tem uma resposta, por favor, me mostra.
Eu estava no fim de mim mesmo, com nada além de um fio de esperança, esperando que Deus falasse comigo, como falou com Eva e Maria Madalena. Naquela noite, quando disse "Deus me mostra", algo mudou. Peguei a Bíblia quase sem esperar nada e voltei a Gênesis 3:15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Era a promessa de redenção, mesmo após o erro de Eva. Depois, li João 20:11-18, onde Maria Madalena, chorando no túmulo, ouve Jesus chamar seu nome. Pela primeira vez, aquelas histórias não eram só sobre elas, eram sobre mim. Era como se Deus sussurrasse: "Sua culpa não é o fim, minha graça é maior." Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Percebi que Eva não foi definida pelo seu erro. Deus a incluiu no plano da redenção. Maria Madalena, com seu passado, não foi rejeitada. Jesus a escolheu para anunciar a ressurreição. Minha culpa, meus erros, não me desqualificavam. Deus não estava esperando que eu fosse perfeito. Ele estava esperando que eu confiasse na sua graça. Gênesis 3:15 e João 20:11-18 não eram apenas histórias. Eram promessas de que Deus me via, me amava, mesmo com minhas falhas. Eu pensei em todas as noites que passei preso à vergonha, achando que precisava consertar meu passado para ser aceito. Mas Deus estava lá, em cada momento, me chamando pelo nome, como chamou Maria Madalena. Naquela noite, orei diferente. Deus, obrigado por me amar, mesmo com meus erros. Eu confio na tua graça. Senti uma paz que não explicava. Não era como se minha vida tivesse mudado de repente, mas o peso da culpa começou a diminuir. Eu sabia que Deus estava comigo, e isso transformou minha fé. Depois daquela noite, comecei a viver com uma fé diferente. A culpa ainda aparecia às vezes, mas não me definia mais. Gênesis 3:15 e João 20:11-18 se tornaram minhas âncoras. Eva e Maria Madalena mostram que Deus transforma erros em redenção. Eu comecei a confiar que Ele estava fazendo o mesmo comigo. Isso mudou como eu me via, como eu orava, como eu lidava com minhas falhas e com as pessoas ao meu redor. Decidi parar de tentar ser perfeito. Em vez disso, comecei pequeno. Pedi perdão às pessoas que magoei, mas sem a pressão de consertar tudo. Reconstruí amizades com conversas honestas, sem esconder minhas falhas. Na igreja, parei de me comparar com os outros e comecei a me abrir. Compartilhei minha história num grupo pequeno, contando como a culpa quase me destruiu, mas como Eva e Maria Madalena me ensinaram sobre a graça. Para minha surpresa, outros se identificaram. Uma irmã disse que minha história a ajudou a perdoar a si mesma por um erro do passado. Minha dor estava se tornando um testemunho. Na prática, mudei minha vida espiritual. Antes, eu orava pedindo para Deus apagar meus erros. Agora, agradecia por sua graça, que me aceitava como eu era. Cada vez que lia sobre Eva, via a promessa de Deus que veio apesar da queda. Cada vez que lia sobre Maria Madalena, via o amor de Jesus que a escolheu, mesmo com seu passado. Essas histórias me davam coragem para continuar, mesmo quando tropeçava. Aos poucos, vi mudanças. Restaurei laços com amigos, encontrei paz em minha própria pele, e minha fé cresceu. Não porque eu era perfeito, mas porque Deus era fiel. Minha história começou a inspirar outros. No grupo pequeno começamos a falar sobre como todos carregamos culpas, mas como a graça de Deus nos liberta. Minha jornada, que eu achava tão pequena, estava sendo usada por Deus para mostrar sua redenção. Eu percebi que meu chamado não era ser sem falhas, mas ser um testemunho vivo da graça que transformou Eva, Maria Madalena e agora, a mim. Se você está carregando o peso da culpa, achando que seus erros te desqualificam, quero te dizer, Deus te vê, e sua graça é para você. Minha jornada com Eva e Maria Madalena me ensinou que Deus não define você pelo seu passado, mas pelo seu amor. Gênesis 3:15 mostra que, mesmo após a queda de Eva, Deus prometeu redenção. João 20:11-18 mostra que Maria Madalena,
com todas as suas falhas, foi escolhida por Jesus. Sua história, com todos os seus erros, é parte do plano de Deus. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, seja honesto com Deus. Diga a Ele sua culpa, sua vergonha. Ele ouve orações simples. Segundo, comece pequeno. Peça perdão a alguém, perdoe a si mesmo, ou leia um versículo com fé. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua culpa pode trazer liberdade. Acima de tudo, confie na graça de Deus. Eva caiu, mas Deus a incluiu na redenção. Maria Madalena foi julgada, mas Jesus a escolheu. Deus está te escolhendo agora. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Gênesis 3:15 ou João 20:11-18. Leia sobre a graça que transformou Eva e Maria Madalena e peça a Deus para te mostrar que ela é para você. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém ou dar um passo de fé. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, obrigado pela tua graça que me aceita como sou. Depois, dê um passo. Sua história, com todas as suas falhas, é um testemunho do amor de Deus. Ele está te chamando para viver na liberdade da sua graça, como Eva e Maria Madalena. Vamos caminhar juntos nessa jornada?